a dança é o que acontece entre um passo e outro. Eu acho essa frase maravilhosa. A dança é o que acontece entre um passo e outro. Então, assim, você sabe os passos, e até tem gente que fica muito preocupada com isso, né, com o repertório de passos. Porque eu quero aprender tantos passos de tal estilo. Mas é o que você faz com aquilo, o que você faz entre um e outro, é ali que você se coloca. Bem-vindo ao Papo Nômade. Aqui, cada conversa é uma viagem. Aqui é um espaço livre de julgamentos. Aqui a gente traz histórias reais para servir como bússola para quem busca mais sentido na vida, mais liberdade e mais movimento. Não estamos aqui para te dar as respostas certas, mas sim para fazer as perguntas certas. Ou muitas das vezes, não. Porque liberdade não está no destino, mas sim na coragem de se mover. E falando em movimento, hoje a gente vai conversar com o Julian, que ele é um artista, pode-se dizer? Sim. Então, antes de eu dar um spoiler, queria que você só se apresentasse antes de eu começar a falar muito sobre você. Tá bom, sou o Julian Ribeiro, sou artista, dançarino e músico e professor também. Nascido em São Paulo, mas crescido aqui em Poços de Caldas. Você veio aqui para Poços bem cedinho? Bem cedo, com 9 anos, me mudei para cá. E lá em São Paulo você nasceu o quê? Na capital ali mesmo? Na capital, nasci na Zona Leste, São Miguel Paulista. Bacana. Bom, Julian, atualmente você é professor de dança de salão. Sou professor de dança de salão. Eu falo que eu tenho três profissões que se misturam, né? Eu sou dançarino, músico e professor. Músico de que área aí? Eu sou formado em violino clássico pelo conservatório daqui, né? Inclusive, atualmente, eu toco na orquestra sinfônica do conservatório. Mas nesse caminho aí, acabei aprendendo outros instrumentos, né? Porque eu acabei me encantando pela música popular, né? Então, acabei aprendendo violão, piano. E hoje eu dou aula em projetos onde eu uso esses outros instrumentos também para dar aula. Legal, bacana. E, cara, teve assim, no início, né, você me contou, mas teve alguma coisa meio trágica, assim, na sua vida que acabou te empurrando para a parte cultural, assim, ou um incentivo? Você foi para essa área por conta do quê? Eu acho que eu fui... teve uma forte influência da família, né? Minha família sempre foi uma família muito sensível, sempre estimulou essa coisa das artes, né? Eu lembro que em casa sempre teve muitos livros, sempre teve muita música e dança também, né? Eu lembro que a gente escutava música, muitas vezes sem outra finalidade, era só para colocar mesmo o disco de vinil para escutar. E dança também, era muito comum assim, colocar alguma coisa e arrastar a mesa do centro, o tapete e dançar ali, né? Apesar que eu só fui dançar bem mais tarde. Mas a minha família sempre estimulou esse consumo de arte, assim, com filmes, né? E agora, acho que de trágico, assim, eu não sei se é trágico, mas é só coisas que a vida traz pra gente, né? Foi a morte do meu pai. Né? Aos 8 anos, eu perdi o meu pai, que era grande referência para mim, né? Para muita coisa, e até hoje ainda, né? Por incrível que pareça, assim, mesmo eu tendo perdido o pai muito cedo, até hoje eu me lembro de condutas dele ou elaboro coisas lá de trás, assim, nesse processo de me tornar homem, né? Então até hoje meu pai é uma referência para mim, assim, e acho que teve sim muita influência dele nesse processo aí no caminho das artes, com certeza. E então, antes de você vir para Poços, você acabou perdendo seu pai. Aí depois que você veio para Poços. Isso, porque morávamos eu, meu pai e minha avó, né? E o meu tio, e a minha avó era viúva, mas ela havia se casado de novo, e o marido dela trabalhava aqui, na época. Então, quando o meu pai morreu, minha avó ficou sendo minha tutora legal,
E é aquela coisa, né? Tem que se refazer, tem que se reinventar, né? Sim. E aí ela pensou muito assim, falou assim, acho que criar ele numa cidade do interior pode ser mais interessante. E aí ela veio conhecer Poços e gostou muito. E aí a gente acabou vindo para cá. E eu acho que foi Uma escolha assertiva. bem assertiva. E assim, com a perda, né, do seu pai tão cedo, né? Tipo, isso mudou, né? Ou moldou também, né? Como você disse, às vezes ajudou a sua relação assim com a arte, a questão de sensibilidade, de como você conduz a arte em relação. Isso também te trouxe mais sensibilidade para a vida? Ah, com certeza. Porque eu acho que assim, é inegável, o luto é uma das grandes dores que a gente acaba enfrentando na vida, né? E eu acho que não tem como a gente passar por um processo consistente de sensibilização mesmo nossa, assim, né? Sensibilização humana sem dor, não tem como, né? É óbvio, a gente precisa da alegria, a gente precisa da alegria de viver e tudo, mas sem uma dor, sem você enfrentar uma dor que é sua, não tem como, né? Então eu acho que com certeza, assim, né, ter passado esse final da infância e a adolescência, tendo que elaborar esse luto e numa outra cidade, né, que não era a minha cidade e tal. Começar tudo do zero, né? Eu acho, Amigos. sim, né, longe dos primos, né, longe de outros parentes, apesar que a gente se via com uma certa frequência, mas você está em outra cidade. Eu acho que isso acaba sensibilizando, sim, a gente, acaba contribuindo para esse processo de amadurecimento, né? De amadurecimento e que a gente acaba se ligando em certas expressões artísticas, aí acaba se identificando mais com algumas delas no meio do caminho. Né? Sim, legal. E antes lá em São Paulo, você mesmo pequenininho e tal, você chegou a frequentar algum curso, alguma coisa assim voltada para arte, ou só o que você vivenciava mesmo na família ali? Tipo, de dança, essas coisas? Ou, ainda não. Não? Só quando você veio para cá? Só quando eu vim para cá. Mas igual eu falei, o estímulo era muito forte, né? Eu lembro que assim, por exemplo, na minha família como um todo, mas principalmente meu pai foi muito responsável por isso, né? De passear comigo. Então vamos lá no centro de São Paulo, vamos no museu, né? Vamos numa exposição, vamos no zoológico, né? Hoje a gente vai num parque. Ou então, naquela época era muito comum assim, você ia ao cinema e aí se você não saísse da sala de cinema, você podia ficar para assistir a próxima sessão. Então era muito comum a gente entrar e ficar. Assistia 2 filmes numa tacada só, ou o mesmo filme 2 vezes, né? Sabia disso não? Tinha isso. Em São Paulo era comum isso. Então a gente entrava e ficava ali. Eu lembro que, por exemplo, desde muito cedo eu gosto muito de cinema, né? E naquela época eu estava louco para assistir o Parque dos Dinossauros. Quando a gente foi a primeira vez, a gente chegou atrasado. Então a gente perdeu o comecinho do filme. A gente assistiu o filme todo, e aí quando tava nos créditos e tal, aquela coisa, se não olha pro outro, vamos ver o começo, porque a gente perdeu. Aí a gente ficou lá, viu o começo, acabou vendo o filme todo, de novo, né? Legal. Então sempre teve muito esse estímulo, assim, né, para as artes, para fazer coisas, para descobrir coisas. Cara, que legal, bacana, eu não sabia disso não. Eu podia trazer essa ideia para Poços. Acho que não tem mais, né? Não, né? Acho que em lugar nenhum, mas tem essa prática. E uma outra coisa também que eu me lembro, assim, tinha esse estímulo por filme, né? E eu lembro que desde muito cedo eu fui estimulado a ler, porque tinha muito livro em casa, mas o meu pai ele tinha uma sacada também, que era o seguinte, naquela época não tinha o DVD, tinha o VHS, então você ou tinha o VHS dublado ou legendado. Sim. Ele pegava os filmes que ele sabia que eu queria assistir, só que legendados. Tá. Então ele colocava lá e falava assim, para você assistir é só ler. Então aquilo me estimulava porque eu queria assistir o filme, então eu já começava a ler a legenda. Forçava você a ler. Então tinha esse estímulo também. Pô, bacana. O pai era espertão. Era. Te forçava ali e tal. Bacana. Bom, Poços te deu uma base tranquila e artística. O que você sente que perderia ou ganharia, né, se tivesse crescido em São Paulo? Porque São Paulo também é bem forte, né, nessa questão de cultura.
Quando eu penso assim, a diferença da minha trajetória, trajetória dos meus irmãos, porque eu tenho 3 irmãos. Por pai de pai eu sou filho único, mas por pai de mãe eu tenho 3 irmãos. A gente seguiu caminhos bem diferentes. E aí eu não sei se é só porque eu já tinha uma inclinação a ir para o mundo das artes, ou se no meio disso também tem o fato de ter crescido em Poços, né? Acho que eu iria sim para o mundo das artes de qualquer modo, né? Acho que faria outros cursos, estaria envolvido de outra forma. Mas com relação à qualidade de vida, é uma coisa que me chama muita atenção. A qualidade de vida que você tem aqui em Poços É melhor do que São Paulo, né? Muito melhor. A relação com o tempo, a relação com espaços de qualidade, né? Eu acho que eu vou começar pelo ar que você respira. Isso já, imagina, acordar hoje, por exemplo, hoje tá mais fresquinho, né? Pô, uma brisa gostosa, um ar limpo, assim, isso, nossa, me pega muito, assim, em relação a São Paulo. Sem contar o buzinaço, que é a pressão. Eu falo assim que toda vez que eu vou em São Paulo, eu gosto de São Paulo. Mas toda vez que eu vou em São Paulo, eu saio de lá com dor de cabeça, cara. Sim. Porque eu acho que é muita pressão, assim, muito trânsito, essas coisas. Olha, eu acho que esse aqui é qual? Esse é o latte italiano. Você pediu qual? Eu pedi suco. Você pediu Laranja suco? com morango. Mas esse aqui é o gelado? Não, você pediu gelado. Eu pedi o ice latte. Mas pode deixar isso mesmo, não tem problema não. Você quer pão de queijo? Então, obrigado. Então esse aqui é seu, né, Dogão? Obrigado. Pediu italiano? Acho que é ele, né? Italiano. Bom, gente, só para contextualizar aí quem está nos ouvindo, né? E você está nos assistindo. Estamos aqui hoje na casa do colono e chegou o nosso cafezinho, né? Que, como sempre, não podia faltar. O Julian hoje pediu um suco. É suco de Laranja com morango? Eu olhei aqui, achei que era melancia, cara. Meu veio um... Agora eu esqueci o que ele falou. Latte. Tinha pedido um ice latte porque eu sou calorento, cara. Mas eles falam que realmente, assim, para ajudar a realmente combater o calor, você tomar alguma coisa quente, que teu corpo equilibra, né? E não tomar uma coisa gelada, né? Quando você tá com calor. E é curioso isso, né? Porque se eu for ver em regiões quentes, geralmente se come e se toma bebidas quentes. Em regiões frias é o contrário. Né? Aí você fala que para regular a temperatura do corpo, você tem que tomar uma coisa quente, que Sim. aí teu corpo regula para baixo. Se você tomar uma coisa gelada, teu corpo vai regular a temperatura para cima. Mas vai para tomar uma coisa quente, um chá, por exemplo, a 30 graus, lá na Bahia. Mas é curioso isso, né? Porque aqui no Brasil a gente é acostumado a tomar café, e café quente mesmo, né? Quente. E na Índia, por exemplo, né? Eu já fui à Índia. Já foi na Índia? Já. E lá se toma o chai. E é pelando. Pelando. O país é quente, o chai é fervendo, assim. Você fala, nossa, que... Mas faz sentido. Nesse sentido. Cara, e teus irmãos, eles não foram para a área da cultura, assim, dança, as coisas, não? Não, eu tenho um irmão que canta. O meu irmão caçula, ele atua bastante na comunidade da igreja dele, né? Ele é evangélico e ele canta. Então ele canta nos cultos, acho que ele está fazendo, se não me engano... Você trocou? Trocou desse velho. Obrigado. Bonito, hein? Já fizemos isso com ele. Fica à vontade. Eu acabei de pôr a boca aqui num café, se eu soubesse. Lembrei que não precisava. Nossa, Bonito esse drink, hein? É que eu tô querendo mesmo uma coisa mais geladinha. Vai nesse daí que você quer mesmo. Eu vou deixar isso aqui de lado. Ele esfria. A gente não vai desperdiçar, não. Porque a gente não desperdiça nada. Tá certo. Desde conteúdo, ainda mais coisa de beber e comer. Capaz mesmo. Não, é gostoso. Bonito, né? Bonito. Bonito. Caramelo e tal. Bem bonito. Bom, você tava falando... Então, eu tenho um um irmão que canta. Que ele canta na igreja dele. Ele canta bem. Eu já vi ele cantar assim. Falei, nossa, que legal que ele tá indo por esse caminho. Assim. Tem afinação. Sim, tem postura, sabe? Sabe interpretar e tudo. Ele manda bem. Que bacana. E você já apresentou em São Paulo? Já chegou? Paulo? Não? Levar alguma coisa daqui pra lá? Não.
o que já teve foi com a orquestra, né? A gente apresentar em outras cidades e a gente já se apresentou no interior de São Paulo. Isso já. A orquestra que era com o maestro Agenor? Não, essa orquestra que era do projeto da Sinfonia das Águas, né? Essa não existe mais. Aí hoje tem a orquestra do Conservatório, que é formado por alunos, ex-alunos, que é o meu caso, né? Pessoas da comunidade e os professores do Conservatório. E quem rege hoje é o professor Leonardo Faria, né? Professor e maestro Leonardo Faria, que foi meu professor no curso técnico de música e ele que é o regente da nossa orquestra hoje. Ah, é? Ele é novo, né, cara? Sim, mais novo do que eu, inclusive. Mais novo que você é. Eu já vi ele tocando já. Manda bem, manda bem. Uhum. E você se considera mais o quê? Mais dançarino ou mais músico? Mais e dançarino. O que isso influencia na tua vida, no dia a dia? Você é mais dançarino? Sou mais dançarino. Eu, assim, o que isso influencia, eu acho que muito da minha relação com o meu corpo. Eu falo que eu tenho uma relação muito saudável com o meu corpo. Por conta da dança? Você queria sempre estar bem disposto para dançar? Né? Por exemplo, assim, eu faço musculação e eu faço com esse propósito mesmo de dançar melhor. Envelhecer bem, mas dançar melhor, né? E essa coisa, assim, eu não me conformo de ter uma dor, né? Então, assim, eu não sinto dores, de modo geral, né? A não ser que eu me esforce dançando, aí tudo bem, é normal você cansar e sentir dor. Mas o que eu quero dizer, assim, no momento eu não tenho uma tendinite, não tenho, sabe, um problema que ocasione dor para mim, né, física, né? Então, essa relação com o corpo, de conhecer bem o meu corpo, de saber do que eu sou capaz de fazer, né, de me divertir com isso, né? Então, assim, eu adoro sair para dançar, né? Então, assim, quando tem baile, eu quero ser o último a sair do baile, né? Eu quero ser um dos primeiros a chegar, o último a sair. E para isso tem que estar bem disposto. Tem que estar bem disposto para aproveitar, né? E eu me divirto muito dançando. Dança é muito bom, cara, é gostoso. Até quando eu estou trabalhando, né? Eu me divirto muito. Na música, eu também me divirto, mas é bem diferente, assim. A música é mais... Na dança, eu pensando aqui na dança também é. Eu falar que na música é mais sentimento ali, né, tal. Não, mas na dança as artes de modo geral. Mas aí, assim, para mim, né? Eu percebo que, por exemplo, eu tenho muitos amigos músicos e eu vejo o quanto que eles se divertem fazendo aquilo, quanto que para eles é natural. Para mim não é, apesar de eu me divertir. Mas a música é o quê? É algo que eu estudei para fazer. Eu queria muito fazer, eu estudei muito para isso. A dança, apesar de eu ter estudado e ainda estudar, eu ainda faço aula, mas é algo que para mim vem com muito mais naturalidade. Assim como para esses meus amigos, a música vem com mais naturalidade. Então aí entra essa coisa muito subjetiva, né? Sim. Muito de cada um. De cada um. Então, assim, por essas e outras que eu me considero mais dançarino, né? Porque assim, eu ouso muito mais na dança, eu tenho muito mais ideias, né? Igual eu falei, eu me divirto muito mais. Na música eu consigo fazer coisas e eu sei que está muito atrelado àquilo que eu estudei, né? Hoje eu consigo criar mais coisas, hoje eu consigo pensar em outras coisas porque eu vou trabalhando com isso. Mas na dança, para mim, de modo geral, vem com muito mais naturalidade. Você falando que você tem essa relação mais com a dança, né, do que com a música, né? Mas pensando assim para esse lado, o que você acha que a dança te ajuda a expressar que as outras artes não? Bom, aí de novo, né? Tô falando de mim, não da arte em si. De você, porque você tem essas duas relações, né? Com a música e com a dança. Mas o que a dança às vezes te ajuda, tipo, mexe com você, né? Que fala assim, não, a dança me faz expressar alguma coisa minha, né? Para quem tá assistindo ou pro mundo, que as outras artes não conseguem despertar isso em mim. O que você acha que a dança consegue te ajudar a expressar? Acho que tudo. Acho que tudo e principalmente
porque eu sou da dança de salão. E a dança de salão, ela é um espectro, né? Ela tem vários estilos dentro dela, né? Então tem o forró, tem o bolero, tem o samba de gafieira, tem o tango, tem a valsa. E aí, como eu danço esses vários estilos, é como se eu tivesse roupas diferentes. Como se eu tivesse oportunidades, situações diferentes para expressar. Você acha que a dança consegue te mostrar várias faces suas, vários jeitos, que, por exemplo, a música ou alguma outra arte não conseguiria? Essas outras artes, elas poderiam se eu tivesse essa mesma facilidade de lidar, né? Mas no caso é a dança, né? Então, por exemplo... É que na dança, por mais que você tenha ali o passo certo, mas você consegue expressar o que você mesmo, teu corpo está sentindo, né? Por exemplo, no teatro você vai expressar, mas é um personagem que foi escrito para você, Sim. né, e tal. Aí na dança você acha que tem essa relação de, por mais que tenha ali os passos, as bases, mas teu corpo tá falando o que você mesmo quer passar de mensagem. Sim. Você acha que seria uma relação mais nesse sentido? É mais nesse sentido, com certeza. Porque, assim, uma coisa... Nós está falando dos passos, né, e das bases. Quando a gente aprende a dançar, de fato, a gente entende que o passo mesmo não importa. Importa o que você vai fazer com ele e como é que você vai para o próximo. Né? Tem uma frase que eu gosto muito de um bailaor, né, que era um dançarino de flamenco muito famoso, que foi o Antônio Gades, que ele falava assim: a dança é o que acontece entre um passo e outro. Eu acho essa frase maravilhosa. A dança é o que acontece entre um passo e outro. Então, assim, você sabe os passos, e até tem gente que fica muito preocupada com isso, né, com o repertório de passos, porque eu quero aprender tantos passos de tal estilo. Mas é o que você faz com aquilo, o que você faz entre um e outro, é ali que você se coloca. Né? Então, vamos supor, nós dois sabemos o mesmo passo, um passo básico de bolero, por exemplo. E aí, nós dois também sabemos um passo intermediário de bolero. Ok. O que vai dar a identidade de cada um de nós é como a gente vai fazer esse passo, como que a gente vai executar. E eu nem estou falando de um aprimoramento técnico, não. É como é que você vai dar o seu tempero para a coisa e como é que você vai sair dele para ir para o próximo passo. Né? E a pessoa com quem você vai estar também vai fazer total diferença. Né? A pessoa com quem você está dançando, com quem que você está trocando, porque é uma relação que você estabelece ali. Né? Então, assim, olha... Permissão, né? Então olha a gama de coisas que dá para se explorar com isso, né? Só assim, falando de dois passos de um estilo de dança, o tanto de coisa que envolve isso. Então, eu acho que é um terreno muito fértil para se explorar. Isso eu estou falando da dança de salão, né? Fora todas as outras danças, as danças, algumas que eu já entrei em contato, outras que eu não faço nem ideia de como se dança, ou mais recentemente eu entrei em contato com a dança contemporânea, que é uma coisa que eu estou gostando muito de fazer, inclusive já fiz um trabalho com isso. Então, assim, tem a dança circular também, que é uma coisa mais coletiva, né, de você trocar com várias pessoas ao mesmo tempo. Então, assim, é uma infinidade de possibilidades que você tem para se explorar e para se conhecer, né, para você se expressar e para se conhecer no meio disso. Eu acho que é uma ferramenta de autoconhecimento incrível. Assim. Você falou de autoconhecimento. O que a dança ou a arte, assim, né, te despertou de autoconhecimento, que você falou assim: nossa, esse daqui pra mim explodiu minha cabeça? Imaginava que podia ter uma relação, imaginava que a dança ou a música pudesse fazer isso. Olha, eu acho que a primeira coisa que me explodiu a cabeça nesse sentido que você está falando não foi nenhuma das duas. Foi a literatura. Literatura? Porque eu fiz letras. Eu não me formei, mas eu cursei letras na UFOP, em Ouro Preto. Eu já tinha estudado música, já estava aprendendo a dançar, e aí eu prestei vestibular e passei para letras e fui para Ouro Preto. E aí eu falo que uma das coisas muito legais que aconteceu lá comigo foi de aprender a ler os clássicos da literatura, né? Eu tinha uma aula que era teoria da literatura.
E ela era dada por uma das assumidades da literatura no Brasil, que era o professor Duda Machado. Agora eu falei o nome, não sei se eu vou me enroscar aqui de falar que a aula era chata. A aula dele era chata. Ela era muito boa, mas ela era chata. Só que acontecia um negócio. Ele dava a teoria. Eram os conceitos, ele falava dos teóricos e tudo. Eu acho que também porque a aula era à noite, né? Era uma coisa assim, mais difícil de você se concentrar. Era denso, era aquelas matérias bem densas, né? Que você precisa de concentração. Exatamente. Mas, de repente, ele tinha que dar um exemplo. Ele estava falando de teoria da literatura e tinha que dar um exemplo. E aí ele pegava um exemplo de alguma obra literária. Então ele falava sobre aquele livro, ele dava uma sinopse. Aí eu falo que nessa hora, parecia que abria uma janela na sala, assim, entrava a luz do sol em cima desse professor, porque ele falava de um jeito. Ele falava, por exemplo, se a gente pegar o retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde, e aí o Dorian é esse sujeito que assim assado, e acontece isso com ele. Aí eu ficava assim, gente, essa história é muito boa. Aí numa outra aula ele falava Capitães da Areia, do Jorge Amado. Eu falava, nossa, mas... E eu ficava assim, eu vou ter que ler esses livros. Né? Então, foi assim, né? Ele falava assim, eu ia lá na biblioteca e pegava, e eu ficava, cara, como é que é possível, né, as pessoas escreverem umas histórias assim? Ah, agora eu entendo porque que faz séculos que esses livros foram escritos, até hoje a gente lê, né? Porque isso fala da vida, isso fala do que é um ser humano. Isso mostra uma faceta de um ser humano e ao mesmo tempo te mostra que existem infinitas possibilidades, né? E isso foi uma coisa que me explodiu a cabeça, assim, né? Isso é uma coisa que eu sou muito grato a esse período da universidade, que foi me apresentar essa literatura, que é uma coisa pela qual eu sou apaixonado até hoje, assim. Né? Então essa foi uma das... Acho que foi a primeira coisa que me fez explodir a cabeça, assim, no mundo artístico, né? E aí depois, aí foi vindo, assim, acho que foi depois com a dança mesmo, assim. Foi com essa... Porque a dança de salão é muita relação com o outro, né? Eu acho que isso é muito enriquecedor, assim. Você dança com outra pessoa. O que eu gosto da dança, eu fiz um tempo forró. Você deve conhecer o Natanael. Que me deu aula também. Ele te deu aula também? Eu fiz com ele. E o que eu conheci o Natanael, cara, antes dele começar a fazer forró. Olha. Começava a fazer, tipo, eu tinha 13 anos. A gente é praticamente da mesma idade. O Natanael tinha, acho que é isso. Conheci ele, tinha uns 12, 13 anos. Ele sempre foi tímido. Tímido pra caramba. E aí e depois a gente foi se reencontrar, né? Depois de alguns anos. Aí já na maioridade. E aí eu fazia academia aqui no comecinho da João Pinheiro e ele tava dando aula lá. E aquilo lá, cara, na hora que eu vi ele dando aula, eu falei, não é possível, Natanael dando aula. É a mesma pessoa? É, né? a mesma pessoa. E aí, tipo, a dança abriu um mundo pra ele. Abriu um mundo de relacionamento. Natanael não se relacionava. Ele... A gente se conheceu porque a minha mãe era segurança feminina em balada e tudo mais, né? Em casa noturna, o pai dele era barman. E aí o primo dele também, e consequentemente o outro primo também. E aí os filhos, às vezes a gente ia na balada. Então a gente chegava antes e a gente acabava fazendo amizade com os filhos dos funcionários. Então a gente ficava sempre junto. Então os filhos dos funcionários ficavam junto na balada. E eu e o Natanael, ele não conversava com ninguém. Chegar em menina, então, esquece. Ele era muito tímido. E aí, quando ele começou a fazer a dança, ele ficou sociável, né? E aí eu vi ele fazendo e eu falei, pô, que legal, né? Eu quero fazer também. E aí eu comecei a fazer aula com ele. E aí eu brincava com ele. Falei, aí com dança você dança, né? Aí eu comecei até a pegar menina, porque aí é aquela relação que... E aí o mais engraçado, que sempre em fim de balada aqui na região, tocava, né, forró. Tinha uma baladinha, tava ali acabando a baladinha, ia para alguns minutos antes de acender as luzes, tocava um forró. E aí era o nosso momento, que a gente que era mais tímido, chamava uma menina ou outra que a gente tava afim, às vezes a festa inteira, mas não tinha coragem de chegar, chamava para dançar. Porque na dança, no forró, você quebra, né? Você ganha uma permissão ali que você quebra não essa tem. barreira da distância Exatamente. física, né?
E aí você tá ali coladinho, tal, você já quebrou aquela proximidade, aí você já tem espaço para conversar. Isso é bem legal. E aí, nessa questão da permissão, a outra pessoa, ela se permite a sua aproximação e o mais difícil, né? Ela se permite ser conduzida. Sim. Né? Porque, não vamos entrar nesse mérito, mas uma parte que o homem que conduz, né? A mulher, ela tem que se deixar ser conduzida, ela não tem que ficar esperando, né? Pra onde que ele vai me levar, não sei o que. Ela simplesmente tem que se deixar ser levada. E isso eu acho muito legal. O que me despertou na dança, que eu gostava, pô, eu era tímido pra caramba, muito tímido. E aí a dança, eu comecei ali, primeira base, segunda base, terceira base ali, a quarta, e nossa, agora eu já consigo, né? Fazer alguma coisa. Já fiz alguma coisa, uma viradinha ou outra, já consegue impressionar. E, nossa, eu tenho histórias de vários amigos. Agora, lembrando aqui, um outro amigo, vou até pôr o nome dele aqui na roda, o Marcel. Ele japonês, tímido pra caramba, disse que começou a dançar forró justamente pra isso. Ele conseguir se socializar mais, isso abriu portas. Porque aí você vai num ponto que você tem mais confiança, né? Exatamente. Do que no verbal. Exatamente. Permite uma aproximação e você nem fala. Não. Você tem uma troca, né, de sinergia ali que é muito gostosa. Você se comunica. Você se comunica com o corpo, né? Exatamente. E pode ser desde uma comunicação grosseira como uma comunicação extremamente sensual. Sim. Né? Que muitas vezes você não precisa falar nada. Na maioria das vezes você não fala nada. Não. Né? Então, assim, a dança eu acho muito legal. E eu te perguntei dessa parte de sentimento, né? Explodir a cabeça. Eu já tive isso com a música, ouvindo. Eu tentei uma vez fazer aula de bateria. Eu sempre gostei da música, da arte, sempre gostei muito. Fiz teatro na minha infância. Já fui saci. Apresentei na Urca, apresentei no SESI. Eu já fui membro da Cuca. Eu era um dos ajudantes da Cuca, já fui saci. Aprendi a sambar com 7 anos por conta do teatro. Eu fiz um papel de médico. Tem aquela música do Cazuza, Brasil, mostra sua cara. Eu aprendi a sambar por conta dessa música. Eu era um médico, então ali com 7 anos tive que aprender a sambar, que eu queria fazer o teatro. Então a arte, assim, cara, também me possibilitou fazer bastante coisa. Sim. Apresentações em vários lugares. Então eu gostava disso, né, na infância, igual eu te falei. E aí me propunha a fazer tudo. Já fui capataz em apresentação de escravos. E aí, quando eu saí um pouquinho dessa parte de teatro, fui um pouquinho pra dança. E a música eu sempre quis, né, aprender alguma coisa. Uma vez meu pai me deu um violão. Ele sabia que eu queria aprender, ele ganhou um violão no bar, no truco. Meu pai chegou em casa com o violão. Aqui eu ganhei pra você. Beleza, adorei o violão, bonito, era um violão azul claro. Bonito. No que eu toquei, saiu um som meio estranho. Eu fui olhar, tava sem um fundo. Tava sem um pedaço do fundo do violão. Falei, pô, pai, tá sem um pedaço do fundo do violão. Eu falei, é o que o rapaz tinha lá pra apostar. É o que ele tinha pra apostar na hora. Ele já ganhou máquina de escrever. Meu pai é falecido também. Mas ele já ganhou máquina de escrever no truco no bar. Mas esse dia ele me deu um violão. Sem fundo. Sem fundo, sem um pedaço do fundo do violão. Enfim, depois uma vez eu troquei uma espingardinha de chumbinho num violão elétrico de um colega meu. Só que o violão também tava sem 2 pestanas. Nossa. Tinha que mandar arrumar. Aí sai aquele som meio raspado, meio metálico. Exatamente. Então, assim, alguma coisa sempre me chamou pra música, mas eu ainda não consegui aprender nenhum instrumento. Quando eu comecei a namorar a mãe do meu filho, o irmão dela toca bateria e o outro toca guitarra. E aí, na igreja que a gente ia, tinha uma bateria. Aí ele começou a me dar aula de bateria. No meu horário de almoço, a gente ia para a igreja, que era perto do meu serviço, e ele me dava aula de bateria. A igreja fechou. A igreja fechou. Acabou minhas aulas grátis de bateria. Eu tenho um amigo que mora em Aracaju, o William. Ele me deu até um CD do Toto. O baterista do Toto uma vez fez lá um solo de uns 10 minutos.
7, 10 minutos. Solo muito top, e eu tava na época aprendendo. Aí ele, eu vou te dar aqui, ó, pra você te incentivar. Se inspirar nisso. Se inspirar, isso. Nossa, achei que maravilhoso. Eu gosto muito de Toto hoje em dia por conta dele. E achei aquilo maravilhoso. Nossa, é isso. Quero tocar bateria desse jeito. Acabou as aulas. Mas na música clássica, ouvindo música clássica, tem algumas que eu tenho guardado no celular, no Spotify, que já explodiram a minha cabeça, assim, questão de sentir, cara. Sim. Você fala, nossa, como é que isso tá... Como é que uma música consegue fazer isso? Né? E eu acho isso fascinante. Questão de trabalhar com as frequências. DJs muito bons aí, né, que a gente sabe que tem, trabalham muito bem a frequência, né? Sim. De como a frequência pode tocar, né, o nosso coração, nos aquecer, né, deixar a gente enérgico e também até deixar a gente para baixo. E eu gosto muito. Quando a Mara falou assim, conversa com o Julian sobre cultura, sobre arte, eu falei, nossa, adoro, eu gosto. É uma área que eu conversaria aí o dia inteiro. Por isso que eu te perguntei se tinha alguma coisa que né, na arte, assim, na música ou na dança, que fez isso. Você falou que na literatura. A porta de entrada foi a literatura, mas de lá pra cá, eu falo que o tempo todo. Com a música, com a dança, com o teatro. Eu trabalhei com teatro um tempo, né? Hoje não trabalho mais, mas também teve muito isso. E até com coisas que eu não... Com artes que eu não trabalho, né? Por exemplo, fotografia. Acho maravilhoso. Você também faz fotografia? Não. Então, assim, fotografia eu admiro, né? Igual artes plásticas de modo geral, desenho, pintura, eu admiro muito, assim. Mas também são coisas que me explodem a cabeça também, sabe? Que eu consigo mergulhar naquilo. Eu adoro ir em museu. Museu? Né? Adoro ir em museu. Eu também gosto, eu gosto. E eu gosto, assim... Até hoje eu só conheci uma pessoa que tinha esse ritmo para ir em museu que nem eu, que é a minha amiga, a Mariana. Que a gente vai, assim, se for para ficar o dia inteiro no museu, a gente fica. Eu acho que museu realmente é para ir com tempo. Com muito tempo. Gente, quem tá aí assistindo, eu tava aqui vendo que tava me chamando a atenção. Ligaram o Papai Noel ali atrás, ele é inflável. E ele tá acordando agora. Ele tá E com aí cara... ele tá acordando agora e ele tá derrubando tudo ali atrás. É quando a gente acorda com sono, né? Não é? Ele sai catando as coisas, tá derrubando tudo ali. Ele já derrubou ali um soldadinho ali, o de quebra-nozes. ali, o quebra-nozes. E quebrou até a cabeça do O soldadinho. quebra-nozes quebrou. Literal. E ele, ó, tá crescendo, tá acordando. Daqui a pouco vocês vão ver, vocês estão assistindo. É que aqui na câmera fechada tua, ele tá aqui do lado aqui. Na aberta, eu não sei se dá pra ver direito. Ele tá acordando ali. Só pra vocês não acharem estranho, não. O que tá acontecendo ali atrás? Você vai, tá caindo um barulho aí, um negócio mexendo. É o Natal chegando. O Natal chegando. O Papai Noel tá acordando pro Natal. Cara, museu. Nossa, museu eu gosto também. Eu gosto de conhecer. Sabe, uma das coisas que é ligado à arte também, que me encanta bastante, arquitetura. A parte de arquitetura, assim, né? Em Santos mesmo, arquitetura em alto relevo. Nossa, eu acho que isso me fascina pra caramba. Tem umas coisas muito bonitas. Tem, né? Na Cidade Baixa lá. Museu do Café e do Comércio. Isso, na porta lá tem umas, não é estátua, mas tem umas figuras na parede que é em alto relevo. Hoje em dia não se tem isso. Hoje em dia acho que os arquitetos são aquelas crianças que brincam muito de Lego. É tudo quadrado, encaixa né? peças, isso, é tudo peça encaixada. Tem aqueles que ainda fazem umas coisas bem artísticas, né? Mas comercialmente falando, o que a gente mais vê são os blocos de concreto, né? Exatamente, são os blocos ali, aquelas coisas retas, né? Mas isso me encanta. Eu tenho vontade de ir no Castelo de Notre Dame, só para ver os gárgulas. Nossa, eu já vi vídeos das restaurações e aquilo, nossa, me fascina. Como é que as catedrais são feitas daquele jeito, tipo, tudo à mão. Isso eu acho muito fera, nessa parte assim, da cultura, assim, da arte. Isso me encanta bastante. Em Santos mesmo me chamou muita atenção isso. Na parte da dança, tem alguma dança que foi muito desafiadora assim, para você de aprender? Você já sabe ou você ainda não chegou a fazer?
Por conta que você fala, nossa, esse daqui é bem desafiador. Assim, todas elas têm o seu desafio, né? Cada uma tem o seu desafio. Por incrível que pareça, eu achei o forró difícil. O forró universitário? não a execução dos passos, mas a postura. A postura? A postura do forró, porque a minha postura é uma postura que é mais ligada a outros estilos, né? Tipo tango, valsa, bolero. Então, mas tango você não tem que ser muito mais posturado? Tem que ser, por isso mesmo. E aí no forró eu achava Mais difícil solto. isso. Né? E a mesma coisa do samba de gafieira. Então, para mim, o desafio foi esse. Samba de gafieira também é bem posturado, né? Mas como é um malandro que dança, o arquétipo do malandro que dança, então ele tem que ser uma coisa mais despojada ao mesmo tempo. Ele é elegante, mas ele também ele tem que ter uma maleabilidade, né? Então, assim, nesse sentido eu tive esse desafio. No forró você sentiu que ele é o quê? Mais solto? Mais solto, mais relaxado mesmo. Relaxado no bom sentido, né? Relaxado é aquela coisa assim, do sentir prazer nisso, de um aconchego. E demorou para eu chegar nesse ponto. Assim. Sim, demorou realmente. muito. Você falou aconchego, realmente é. Ainda mais acho que o baião não, né? O baião ele é mais agitado, Ele tem mais agilidade. Assim. Mas eu acho que o shot. O shot, ele é muito sentido, né? Você sente. Até o Natanael, ele falava assim, sente a música. Eu falei assim, eu preciso primeiro conhecer a música. Você põe música aí que eu nunca ouvi. Mas é possível. Aí ele falou assim, sente, porque aí, cara, o movimento do teu corpo, você já pensa na próxima batida ali que você vai fazer, conduzir a moça e tal. Realmente ele é mais sentido. Então teve essas coisas assim, né? Então, por exemplo, o samba, a questão da agilidade de raciocínio mesmo, porque acaba sendo uma brincadeira que você tem que fazer ali e tal, e exige uma agilidade de pernas e tudo. Agora, eu acho que o mais desafiador foi e está sendo o tango, que por sinal é o que eu sempre quis aprender, né? O ritmo que eu sempre quis aprender é o tango, e agora que eu estou conseguindo me aprofundar mais nesse caminho, assim. Então, ele eu acho muito desafiador. Eu costumo dizer, já tive algumas discussões com um aluno, inclusive por conta disso, eu falo que o tango é o estilo mais simples que tem. Por isso ele é o mais difícil. Ele é o estilo mais simples? Ele é o mais simples que tem. Quando a gente vê um casal dançando e dançando bem, que a gente vê aquelas pernas, né, cruzando e emaranhando e tal, você fala assim, nossa. Mas o princípio dele é muito simples. É um passo. Igual quando você caminha. É um passo, é uma caminhada. À frente ou atrás. Não, e diferente dos outros estilos, não tem um lado certo para começar, não tem um pé certo para começar. É uma coisa que pode ser decidida ali na hora. Isso é simples. E é isso que dificulta tudo. Ainda mais quando você tem umas regras de outras danças. Exatamente. Tem que começar com a perna esquerda, quem começa indo para frente é o homem. Não, no tango não vai ter nada disso. Você tem as várias possibilidades ali para começar. Por todos os lados. Óbvio que tem aquelas que são mais convencionais, mas é possível você fazer para todos os lados. É uma dança que musicalmente ela exige que você escute, porque, por exemplo, se você vai dançar um baião, igual você estava falando, você vai dançar um bolero, você vai dançar um samba, você escutou o ritmo ali no começo, você sabe que aquele ritmo vai seguir até o final da música. E o tango não. O tango ele começa de um jeito e sempre tem uma parte no meio em que tem um instrumento que faz o solo, ou tem uma pausa muito longa, ou realmente a dança ela tem a sensação de que ela ficou mais larga, de que ela ficou mais... Então ela exige que o dançarino escute o que está acontecendo para ele dançar de acordo. O final vai ser mais rápido. Então você tem que escutar para saber que hora chegou o final da música para você acelerar os seus passos e terminar junto. Eu acho isso muito desafiador. E, curiosamente, é o meu estilo favorito. É o que eu mais gosto de dançar, é o que eu mais gosto de estudar e de dançar, de praticar, é o tango. E como é que você estuda dança? Boa pergunta. É uma boa pergunta, porque
essa é uma crítica que eu faço, que de modo geral eu não vejo dançarinos estudando. O músico estuda muito, tanto é que o músico usa essa palavra o tempo todo. Eu estava estudando, né? O dançarino, ele gosta mais de ensaiar. Você ensaia uma coisa que está pronta, né? O estudar é você entender a estrutura daquilo, né? Então, como é que você estuda a dança? Você, a princípio, entendendo como é que o seu corpo funciona. Então, se você parar para analisar o seu corpo, você vai perceber que existem regras, que existem caminhos teóricos, inclusive, para você fazer, né? Um exemplo, né? A gente estava falando aqui do forró, e o forró tem muito giro, né? Quando você para analisar o funcionamento do seu corpo, você entende que uma das partes que impulsiona o seu giro é o seu ombro. Se o seu ombro abre, você gira para fora. Eu só fiz esse movimento, você vê que o meu peito já começou a apontar para o outro lado. Né? Puxa o outro lado. Se eu fecho, eu vou girar para dentro. Né? E isso é o meu ombro que vai dar esse impulso. A direção do meu giro, quem é que dá? A ponta do meu pé. Se eu apontar, para onde eu apontar o meu pé, é o lado que eu vou girar. Ou é o lado que eu posso caminhar. Para onde eu aponto o meu pé, é para onde que o meu quadril vai apontar também. Se eu fizer isso daqui com o meu pé, automaticamente o meu quadril abre. Então, tem várias coisas que você vai fazendo que você entende o funcionamento do seu corpo. Fazendo um paralelo com a música, é a mesma coisa que eu entender como é que o meu instrumento funciona. Então, se eu falo para você, eu toco violino, automaticamente você entende o quê? Que eu sei como se segura o violino, que eu sei onde estão as notas do violino, né? Que eu sei que som tirar de acordo com o movimento que eu vou fazer. Um dançarino, ele deveria encarar o próprio corpo da mesma forma. Como instrumento. Como um instrumento. É um instrumento. Né? Então, assim, como é que o meu instrumento funciona? O meu instrumento funciona assim. Quando eu faço tal coisa acontece. Quando eu jogo o meu peso para esse lado, tem um lado que libera o peso. Então, tem vários, pode dizer, preceitos teóricos mesmo a respeito disso. Essa seria a primeira coisa. A segunda coisa é, sabendo disso tudo, como é que você se movimenta de acordo com o estilo que você quer dançar, né? Sim. Então, assim, quero dançar um bolero, que é uma dança bem sentimental, né? Uma dança bem romântica. Então, sabendo que o meu corpo funciona dessa maneira, como é que eu vou me movimentar de uma maneira sentimental e romântica porque eu quero dançar um bolero? Como é que eu vou me movimentar de uma maneira brincalhona para dançar um samba de gafieira? Entendeu? Então é assim que se estuda dança. Você entende o funcionamento do seu corpo, você entende musicalmente, a gente tem que saber música de algum modo, né? Então você entende musicalmente o estilo que você quer dançar e como é que você vai se movimentar com relação a isso, né? A galera da dança de rua, por exemplo, que entende muito bem de impulso, né? De movimentos explosivos, de movimentos que param, com aquela parada que eu acho lindo, assim, é uma coisa muito sincronizada que eles conseguem fazer. Eles estudam o corpo para conseguir fazer aquilo se cansando o mínimo possível. Sim, porque os movimentos que eles fazem são às vezes bem agressivos, né? E tem que saber o limite do corpo mesmo. Que tem tudo a ver com o estilo que eles procuram, que eles escutam, que eles querem fazer, né? Você falando nesse sentido, pode-se pensar talvez que às vezes até o pessoal de dança de rua estuda mais do que o pessoal, às vezes, de salão, de clubes e tudo mais, porque talvez exija, né? Porque eu acho que você cai no costume igual você falou, dos passos, né? Você tem ali os passinhos, os movimentos, giro 1, giro 2, a base, você sempre volta para a base, então fica meio que programado, né? No caso que eu, falando de dança de rua, não tem nada programado. Tem ali o movimento que você faz, que são bem, eu acredito, são bem complexos, assim. São. Bem complexos. Né? Você falou que você faz, né, o trabalho social, né? Você tem trabalhos com as crianças e tudo mais. Teve alguma criança, ou alguma história trabalhando com criança que você falou, putz, esse daqui foi fantástico e que às vezes acabou te despertando alguma coisa? Alguma criança acabou conseguindo fazer isso? Te despertar alguma coisa?
Porque trabalhar com criança sempre, nossa, É, é um desafio e sempre tem coisa nova, né? sim, sim. Não só com criança, né? Nesse sentido que você está falando de dar aula, né? De ensinar algo e de ter essa Isso, experiência. Nossa, de todas as idades mesmo, assim, mesmo. Porque isso eu acho muito legal a respeito do que eu faço, né? Porque eu acabo trabalhando com uma gama, uma faixa de idade imensa. Sim, Né, até então. na apresentação lá tinha uma senhora, né? Então, eu já tive alunos de 5, 6 anos e de 82 anos. Né? Então, eu tenho essa extensão toda, assim. Então, assim, né, com relação às crianças, sim, né? Como que a gente acaba sendo mais criativo e empático mesmo para ensinar certas coisas, né? Eu preciso que esse aluninho aprenda esse conceito, que é abstrato. Como é que eu trago isso para o concreto para ele conseguir fazer uma associação, sabe? Uhum. Isso é muito legal, né? Ou então, assim... Que é difícil explicar para criança, né? Uma coisa abstrata assim. explicar o conceito de tempo musical. A criança olha para você e fala, tio, eu sei o que é o segundo e o minuto do relógio. Entendeu? Se fosse minha filha, ele ia falar assim, pai, que não compensa. Ele não compensa, isso, eles não vão falar compensa. isso, né? Então, para os adolescentes, por exemplo, como é que eu pego essa... Porque o adolescente eu acho muito paradoxal, né? Ele tem aquela coisa de ser blasé, né? Com as coisas, e ao mesmo tempo que a gente sabe que é uma fase que a gente tem uma potência para fazer coisas que é absurdo. Então, como é que eu faço isso? Como é que eu desperto esse... Como é que eu pego esse seu lado que está pulsando para fazer coisas e direciono para falar assim, então faz isso daqui, então dança isso daqui, ou então toca essa música aqui, né? Ou então pegar um adulto que muitas vezes passa a maior parte da vida sem dar uma atenção para o que o corpo pede. Chega lá nos seus 40, 50 anos e fala assim, eu quero aprender a dançar. Sim. Né? Então, então como é que eu vou fazer esse adulto aprender a andar? Né? Como é que eu vou ensinar ele a lidar com o corpo de outra pessoa? Né? E de uma maneira não sexualizada, ainda que por trás tenha algo nesse sentido. Né? E a mesma coisa vale para uma pessoa mais velha, uma pessoa da terceira idade, por exemplo. Né? Então, assim, são tantos desafios, né, que acabam se apresentando nesse percurso, e eu acabo me encantando com todos eles, desde trabalhar com uma pessoa só, até trabalhar com o grupo todo, sabe? A hora que você falou desafio, talvez um que me vem à mente assim, ela devia ter uns 18, 19 anos, mas uma moça que resolveu fazer aula de dança de salão e ela era surda. Isso foi bem desafiador, assim. Então, explicar para essa moça, ok, como era dança de salão, ela tem que seguir a condução do condutor que estiver com ela, isso facilita muitas coisas, mas fazer ela entender que tinha um ritmo na música que a gente estava escutando, né? Então, eu lembro que levei ela para a caixa de som e fiz ela colocar a mão na caixa de som, para ela entender que tinha uma vibração, que tinha uma pulsação ali. Ó, a gente vai dançar de acordo com isso daqui, né? Então, na hora de dançar, eu meio que mostrava para ela aquele ritmo que estava acontecendo e ela foi entendendo. Isso foi muito legal. Né? Mas, enfim, Desafiador mesmo. dar aula são desafios diários. Às vezes você fala assim, eu vou dar aula, eu estou dando aula para você já faz uns meses. Hoje é a aula do João Guilherme, tranquilo. Quando eu chego para você, você me apresenta uma coisa que eu falo, não estava esperando por isso. Não estava esperando por isso. Então agora eu vou ter que criar uma situação aqui para você entender esse conceito que eu trouxe hoje. Sabe? Exercitar muita criatividade. Bacana. E como é viver da arte no Brasil hoje em dia? É muito eu difícil. sei que é muito difícil, mas muito difícil. Como que, ou da onde você busca, né, inspiração, motivação para continuar insistindo? Que a gente sabe que é doloroso. Por mais que hoje em dia tem mais projetos e tudo mais então, voltado, mas...
tem essas leis de fomento, né? Mas ainda tem muita Que fome. bom que tem, né? Que bom que tem, isso é necessário. Tem mesmo. lei de fomento, mas assim... Mas a demanda é muito maior. A fome é muito maior para o consumo disso. A demanda é muito maior do que essa. E assim, vou falar um negócio, de verdade, sem querer romantizar nada dessa situação. E falando por mim de novo, é falta de opção. Eu falo que eu não tenho outra opção, a não ser fazer o que eu faço. Eu não consigo me ver fazendo outra coisa. Porque eu já tive outros trabalhos. E eu achava que eu tinha um sério problema, que era não gostar de trabalhar. Sabe? Era de não conseguir trabalhar. Era né? Eu já tive outros 2 empregos antes de eu começar a trabalhar só com arte. E era assim, era quase uma depressão. Era um negócio assim, que eu falava assim, eu tô morrendo enquanto eu faço isso. Cara, é engraçado, né, que a gente que trabalha com arte, por mais que a arte que eu trabalho é audiovisual e tudo mais, é criativo, mas não é nesse nível, né, a gente acaba separando um pouquinho, né, tem muita coisa do entretenimento no meio, né? Isso, exatamente. Mas todo mundo que trabalha com arte que eu vejo, o discurso é o mesmo. Eu vou te falar que eu já vivi isso. Uhum. Eu gosto de trabalhar, mas parece que eu não consigo me ver fazendo outra coisa. Você gosta de trabalhar desde que seja com isso. Isso. Uhum. Cara, tudo que é voltado para arte, se fosse dança, teatro, audiovisual, tudo ligado à arte, eu me simpatizo muito bem. Acho que o contrário disso, que eu falasse, nossa, eu acho que isso eu faria muito bem, seria se eu fosse médico cirurgião, sabe? Eu já pensei muito nisso. Mas qualquer outro tipo de trabalho, eu olho e falo assim, não, acho que não quero não. Aí já me peguei pensando, acho que eu não gosto de trabalhar. Mas, eu achava isso. E eu já vi muitos amigos ligado à cultura, que faz teatro, não sei o quê, na real ser taxado disso, de que não gosta de trabalhar. Porque a arte não é vista, o teatro principalmente, não é visto como um trabalho. E acho que uma coisa que pega muito para boa parte das pessoas que têm um trabalho mais convencional, eu acho que você vai concordar comigo, é que o nosso trabalho, ele é divertido, ele é prazeroso, né? Eu, por exemplo, eu estava falando aqui, eu adoro sair para dançar. É uma coisa que as pessoas fazem para se divertir. E eu trabalho com isso. Então as pessoas olham, e o que mais você faz? Eu sou músico, mas isso também é uma atividade de lazer, né? Então, assim... Jogar bola. Aí as pessoas olham para isso e falam assim, não, mas você não trabalha, você se diverte. Sim, eu me divirto, mas é esse divertimento que eu pago as minhas contas. E outra, eu faço isso independente do meu querer naquele dia, né? Então, dia de dar aula é dia de dar aula, dia de me apresentar é dia de apresentar, dia de ensaiar é dia de ensaiar, né? Nisso é normal. Essa coisa da flexibilidade de horário, por exemplo, né? Então você, por exemplo, me chamar para vir aqui numa segunda-feira às 9h30 da manhã, eu falar, eu posso ir. Dá muito essa sensação, né, de que assim, não é tão difícil assim. O cara, né, o cara tem essa disponibilidade, tem essa flexibilidade toda, né? Ou então é muito comum, por exemplo, assim, às vezes eu quero ler alguma coisa, mas essa leitura ela está atrelada ao meu trabalho. Eu venho num café, ou eu vou na praça, sento ali e eu estou trabalhando, né? E a pessoa fala, o que você está fazendo aqui? Não, eu estou trabalhando, né? Então é um trabalho que ele envolve muito divertimento. Eu acho que outra coisa também é que ele não... Aí eu estou falando uma coisa bem específica de artes cênicas, né? Da arte do palco, a arte da performance. Nós não geramos um produto. Eu acho que isso, na nossa cultura atual, isso gera um problema do tipo assim, não vale tanto assim. Não é igual você fazer algo para eu levar para minha casa que depois eu vou usar, né? Não estou gerando um produto. Eu vou dançar. E nem é com você, eu vou dançar na sua frente. Para você ver. E aí quando você vê aquilo, é muito difícil para a maioria das pessoas imaginar que elas têm que pagar por isso. Você realmente falando assim, as pessoas têm uma certa dificuldade, né? De falar assim, para mim isso é lazer, mas para o outro isso é uma profissão, né? Acho que vai muito da questão de que as pessoas às vezes trabalham com o que não gostam
o trabalho tem que ser custoso, né? É Tem que difícil ser- de aceitar que o outro trabalha com o que gosta, mesmo que seja jogar bola, dançar, desenhar, conversar. assim. E assim, eu acho isso um tema bem complexo, né? Porque ele tem muitas facetas aí, né? Mas eu acho que tem isso assim que você falou, que essa coisa assim, o trabalho ele tem que ser difícil, ele não pode ser prazeroso. E aí ainda assim, para um caminho um pouco mais longo, né? Eu acho que ainda que você encare assim, o trabalho dele é lazer, é muito prazeroso. Acho que tem uma coisa que é essencial com relação à arte e cultura, que acho que tem poucos lugares no mundo que conseguem fazer essa assimilação. É que o trabalho com arte e cultura, ele é o trabalho que fala da identidade de um povo. É muito difícil um lugar que consiga fazer esse link, sabe? Por exemplo, você é brasileiro? Você nasceu no Brasil? Sim. O que define que você é brasileiro? Porque se você tivesse nascido numa cidade do Brasil e antes de aprender a falar, você fosse para outro país e aprendesse a cultura daquele país, falasse outra língua e tivesse toda outra referência desse lugar para onde você foi, seja ele qual for, você ia continuar se considerando um brasileiro? Não. Você só ia dizer que você nasceu aqui. Sim. Não que você é. Mariah Carey é um caso desse. Ela nasceu no Brasil, mas viveu a vida inteira dela. Ninguém fala que ela é brasileira, porque Ninguém ela não fala. tem nenhuma referência. Que Mariah Carey é brasileira. Então aquilo que você fala, quando você aprende a ler, quando você escuta canções, quando você tem referência de cores, né? Referência de movimento, referência de comida, de culinária, tudo isso é arte e é isso que fala de onde você veio, Então, entendeu? o que te define seria a tua bagagem cultural. Né? Então, assim, quer ver uma pessoa que está fazendo muito sucesso hoje em dia, o Wagner Moura, né? E não é à toa, é muito merecido, o cara está fazendo sucesso lá fora, está fazendo vários filmes estrangeiros e tal. Ele deu uma entrevista que ele falou um negócio tão bonito recentemente. Ele falou da dificuldade que é ele atuar em inglês, apesar dele falar o idioma fluentemente. Aí eles perguntaram por que ele acha tão difícil. Ele falou assim, eu não tenho memória em inglês, eu só tenho memória na minha língua. Então quando ele fala alguma coisa, quando ele dá um texto que ele se emociona, em português, é porque aquelas palavras têm memória na história dele. Em inglês isso não existe, ele não tem essa vivência em outra língua. Olha que bonito isso. Então, para ele ser o artista que ele reconhece de onde ele veio e qual é a cultura que ele carrega dentro dele, né? A gente pode falar a mesma coisa da música, a gente pode falar a mesma coisa de tudo, da maneira de se vestir, né? Então, Alice Braga também teve essa dificuldade. Sim. Alice Braga que fez, né, Cidade de Deus e tal. Sim. E ela disse que a agente dela viu ela nesse filme e começou a fechar depois trabalhos com ela para fora. E aí ela teve que estudar. E ainda estuda lá fora porque a atuação, repertório e tudo mais para ser um ator lá fora é extremamente diferente daqui. E eles estudam muito mais. Ela disse que lá fora os atores estudam muito mais do que aqui no Brasil. E aí para ela atuar lá fora, ela vem fazendo muito sucesso, tá? E ela enfrentou essa dificuldade. Realmente ela teve que adquirir cultura. Adquirir cultura, porque ela tinha que atuar dentro daquela cultura, né? Então, assim, eu acho que é isso, assim, ainda que você assuma, gostando ou não, que o trabalho do fulano é mais legal que o seu, porque ele se diverte enquanto faz isso, eu acho que o mais importante é isso, é você entender assim, se eu sou brasileiro, se eu sou norueguês, se eu sou cambojano, o que diz do lugar que eu venho são os artistas e as pessoas que trabalham com a cultura daquela, até porque a palavra cultura quer dizer cultivo. Você está cultivando o quê? Tradições, né? Ninguém aprende a ler com bula de remédio ou receita de bolo, ou lendo a Constituição. A gente aprende a ler lendo literatura, né? Lendo cantiga. A gente aprende a cantar com cantiga, de canção de niná, com parlenda, né? Com essas brincadeiras de rua. Olha só. Então, assim, quem trabalha com arte e cultura está trabalhando tanto na feitura quanto na manutenção da identidade de um povo. Enquanto a gente não entender isso,
a gente não vai saber dar o devido valor pro trabalho de um artista. Entendeu? Quando eu falo para você, eu sou dançarino e músico, eu sou um dançarino e músico do Brasil, ainda que eu dançasse coisas de fora, mas eu sou um dançarino e músico daqui. Eu coloco a minha identidade brasileira no que eu faço. Admiro pessoas de outros lugares, porque elas, né, igual eu falei do Antônio Gades, que era um bailador de espanhol. Quando eu vejo o Antônio Gades dançar, eu vejo um espanhol dançar. E é isso que eu falo, nossa, é um ser humano, mas é de um outro lugar. Todos esses movimentos dele estão me falando do lugar que ele veio, isso é lindo. E eu acho que enquanto a gente não conseguir fazer essa assimilação, a arte e a cultura no Brasil, mas em vários outros lugares também, porque isso não é uma coisa só do nosso país, acho que ainda vai enfrentar muita dificuldade. Mas a gente não vai parar de fazer por causa disso. Com certeza não. Bacana, cara. Que espetáculo que você acha que o brasileiro falta aprender ou até mesmo... não vou dizer os governantes, mas eu vou dizer o povo brasileiro mesmo. Como assim? Fala assim, essa arte, cultura, por mais que nas escolas ela é pouco ensinada. E muitas vezes não bem ensinado. Não bem ensinado. Mas que espetáculo você acha que esse povo precisa aprender? É o que? O espetáculo de ver a vida, de sentir, de experimentar. Deveria ter essa aula com mais a fundo nas escolas, essa vivência. Cara, é que assim, olha, eu, né, falar uma coisa utópica, mas assim, primeiro que eu acho que existem tantas expressões artísticas que é justamente porque o ser humano, ele é muito múltiplo, não estou sendo, parece pleonasmo, mas não é. Porque assim, a diversidade humana ela é tão grande que tem que ter essas várias expressões artísticas que é para cada ser humano se ligar a uma delas, né? Então eu acho que... Ainda mais se tratando do povo brasileiro, né? Ainda mais tratando do povo brasileiro, né? Agora, eu acho que um bom trabalho artístico, seja ele de qual linha for, é despertar a poesia na pessoa, é despertar a poesia do olhar, né? Então é assim, nossa, que dia lindo tá fazendo hoje. Por quê? Porque tá sol? Independe, se estiver chovendo, se estiver nublado, se tiver noite, é enxergar a beleza daquilo. E quando eu falo isso, também não estou tentando romantizar a coisa, é enxergar a beleza das coisas. Quando eu falo poesia é isso, é você enxergar a beleza da vida, ainda que alguma coisa ruim tenha acontecido. Não, aconteceu isso aqui é trágico. Mas tem alguma coisa ali, tem alguma beleza nisso que pode te levar para um outro lugar, ou que pode simplesmente te levar para frente, ou que pode dizer assim, não vai para lugar nenhum não, fica aí um pouquinho, descansa um pouco, você está precisando de um repouso. Eu acho que um bom trabalho artístico, ele é aquele que provoca a pessoa, mas ele provoca para a poesia. Então você acha que para a humanidade, assim, para o povo, que faltaria, igual como eu disse, um espetáculo seria esse espetáculo de sentir mais? De sentir mais e saber... Permitir. E saber dar palavra para o que você está sentindo. Aí a gente vai entrar lá no tema da Mara, né? Já estamos aí no finalzinho, vamos entrar lá nos cards de... Que é uma coisa que eu amo. Vamos ver qual vídeo a gente coloca aqui. Mas para vocês assistirem aqui no cardzinho. Mas para dar um exemplo... a pessoa tem que se conhecer. A pessoa tem que se conhecer. Para dar um exemplo literário, 2 exemplos literários, né? Um do Vidas Secas, do Graciliano Ramos, que é um livro maravilhoso. Quando o narrador fala assim, que Fabiano sabia pouco porque ele sabia poucas palavras. Fabiano, ele sentia coisas que ele não sabia dar nome, mas é porque ele não sabia as palavras. Olha que lindo isso, está falando assim, se você não tiver repertório, você não consegue nomear o que você sente. Então, sim, eu acho que tem que ser feito esse trabalho de sensibilização das pessoas de modo geral,
para despertar para a poesia, para despertar para a beleza das coisas, mas também para você saber dar nome para aquilo que você está vendo. Até para dizer, gosto disso, não gosto daquilo. E esse aqui eu ainda vou conhecer para saber em qual balaio que eu coloco, ou se eu invento outro balaio para colocar esse terceiro elemento, né? E esse negócio de despertar essa beleza para o olhar e tudo, até quando algo ruim acontece. Tem um poema curtinho da Adélia Prada, agora talvez eu até não fale ele tão correto assim, mas como é que ela fala? Às vezes, não é exatamente isso, eu vou acabar falhando, mas enfim. Às vezes Deus me falta. Quando eu olho pedra, vejo pedra mesmo. Eu acho isso tão maravilhoso, porque o que ela está dizendo? Que ela, que é uma poeta, ela olha as coisas e ela vê além das coisas. Então, quando ela vê uma cadeira, ela vê além da cadeira. E aí ela escreve aquelas coisas maravilhosas, né? Quando ela pensa na saudade que ela sente de alguém, ela escreve aqueles poemas maravilhosos. Mas tem horas que ela diz que Deus faz uma falta para ela, tem horas que a inspiração falta para ela, e que quando ela vê uma pedra, ela não consegue enxergar nada além daquilo que ela é, uma pedra. Mas eu acho que um poema para falar isso, ele é tão poético, olha que lindo. Sim. Para ela falar que a inspiração faltou, ela inventa um jeito tão bonito de falar isso, sabe? É desse olhar que eu falo, assim. Falta esse olhar poético das pessoas. Se você fosse deixar um recado, tanto para o mundo artístico, quanto para as pessoas em geral, sobre a arte, o que você deixaria? Nossa. Os artísticos é para gerar polêmica mesmo. Parem de se prostituir. Então eu vou falar de uma coisa que todo mundo sabe, mas que é um tema que eu gosto muito e que eu procuro me lembrar disso todos os dias. Eu acho que faz total diferença para a maneira como eu vivo. Nós vamos morrer. Então, e a gente não sabe quando. Pode ser agora. Pode ser daqui 5, pode ser que eu termine esse papo com você e eu não vá para o meu próximo compromisso. Então, para morrer basta vivo, né? Exatamente. Então, assim, viva. Sabe? Viva mesmo, assim. Faz o negócio com tesão, com intensidade, assim. Eu acho isso. E eu acho que isso é uma coisa que serve... Para os dois. Para os dois. Você é apaixonado por isso, então vai e faça de algum jeito. Não dá para eu fazer isso profissionalmente. Não interessa. Tem um texto do Ian McKellen que ele fala, né, faça arte. E ele vai falando os vários tipos de arte. Assim. Não é para mostrar para ninguém, é para você. Né? Ainda que eu faça música profissionalmente, mas eu gosto de chegar na minha casa e tocar algum instrumento. O princípio da arte é feito para si mesmo, né? Gosto de sentar para ler meu livro, gosto de dançar sozinho ou dançar assim, né, com uma pessoa, mas não é para me exibir, ninguém tá vendo, mas eu tenho esse prazer de fazer aquilo. Que isso é uma coisa que me move. Então, vai fazer, escolhe qual que é o seu e faça. Bacana. Bom, Juliano, queria novamente agradecer por ter aceitado aí o convite da gente conversar. Eu agradeço você e agradeço a Mara por ter indicado aqui esse encontro, que foi muito proveitoso, eu acho. Você curtiu? Muito, que bom, muito. Fico feliz porque para mim eu aprendi um pouco mais sobre arte, cultura, dança. Eu fico muito feliz e que bom que você gostou, tá? Bom, gente, felizmente a gente vai chegando aí ao fim de mais um Papo Nômade. Queria agradecer ao Dogão, ao espaço aqui que a gente hoje está aqui na Casa do Colono, ao Julian por ter aceitado e vocês por ter ficado conosco aí até o final. Espero que vocês tenham gostado aí do bate-papo. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam, o que vocês sentiram e acharam aí da conversa. Coloca também se vocês participam de alguma coisa de cultura, dança, toca algum instrumento, enfim, se vocês gostam de arte, né? E se quiser também pode deixar aí uma sugestão do que poderia ser feito, né, para melhorar a nossa arte, a nossa cultura no Brasil. Eu acho que isso é muito valioso, né? Quanto mais a gente fomentar isso nas crianças,
surte um efeito muito grande lá na frente. Muda, né? Muda. Muda o mundo, muda o nosso futuro, né? O futuro das nossas crianças. Enfim, esse é um papo que eu gosto bastante. Queria muito continuar aí conversando, né? Mas deixa para a próxima e a gente dá uma continuidade. Tá certo? Compartilhe, comente, tá bom? E até o próximo Papo Nômade.